Esta semana continuamos a estudar os polinómios e esta aula será de resolução de exercícios. Vocês terão que resolver os exercícios da página 39 do vosso manual, do volume 2. E para isso, para vos ajudar a resolver os exercícios, eu vou aqui dar vários exemplos de exercícios para vocês não terem dificuldades depois quando os forem resolver. Temos aqui o exemplo 1. Temos aqui um polinómio e reparem que este exercício, este exemplo, é muito idêntico ao exercício 13, portanto, às várias alíneas que aparecem no exercício 13 do vosso manual. Então, reparem que, tal como no vosso manual, digamos que estou aqui a somar dois polinómios, certo? Portanto, tenho aqui esta parte que até está dentro de parênteses. E depois tenho aqui o segundo polinómio. Quando eu tenho um exercício deste tipo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os parênteses. Reparem que, como eu tenho aqui um mais a separar os dois polinómios, os termos não sofrem qualquer alteração. Portanto, reparem que eu tinha 4x ao quadrado, continuo com 4x ao quadrado, tinha menos 3x, continuo com menos 3x. Depois ia ter o mais 2, continuo com mais 2. Tinha mais 7x quadrado, portanto, antes dos parênteses eu tinha o mais, continuo com mais 7x quadrado. Tinha mais 9x, continuo com mais 9x e menos 8. Reparem que, quando eu tenho um sinal antes dos meus parênteses, eu vou usar a propriedade distributiva, mas como este sinal que eu tenho aqui é um sinal de mais, não há qualquer alteração na expressão. Então, desembaraço de parênteses é o primeiro passo. O segundo passo é organizar os termos por juntar aqui os monómios semelhantes, não é? Organizá-los em famílias, digamos assim. E o que é que eu posso ter aqui? Consigo logo identificar que tenho aqui o 4x ao quadrado e ele é semelhante a 7x ao quadrado. Depois tenho aqui o menos 3x é semelhante a 9x. E depois, por fim, tenho aqui os termos independentes, o mais 2 e o menos 8. E se eu os organizar, se eu os juntar, é mais fácil a resolução deste exercício. Então, reparem, eu já tenho aqui organizado o meu polinómio aqui com monómios semelhantes lado a lado. Um erro frequente é vocês acharem que o x ao quadrado é semelhante a x, não é? Portanto, cuidado que eu tenho aqui por cores, tenho aqui azul 4x ao quadrado mais 7x ao quadrado, que são semelhantes, são monómios semelhantes. Depois tenho aqui o menos 3x mais 9x, que também são dois monómios semelhantes. E depois, por fim, tenho o menos 8 e o mais 2. Agora, só tenho que calcular. Então, reparem que eu tenho 4x ao quadrado mais 7x ao quadrado, que é igual a 11x ao quadrado. Vou ter menos 3x mais 9x, que será igual a 6x. E vou ter menos 8 mais 2, que é igual a menos 6. E tenho aqui o meu polinómio na forma reduzida. Eu não consigo aqui calcular mais nada e vou deixar assim. Passamos agora ao exemplo 2. É um exercício semelhante ao anterior, mas tem aqui já um pormenor muito importante. Nós, neste exercício, com este polinómio, já não conseguimos desembaraçar de parênteses com a mesma facilidade do exercício anterior, porque temos aqui um pormenor diferente. Reparem que a separar, digamos que eu tenho aqui uma subtração de dois polinómios, certo? A separar aqui o primeiro polinómio do segundo, eu tenho um menos. E quando tenho um menos, tenho que ter muito cuidado aqui com a minha resolução do exercício. Então, reparem.
o primeiro polinómio, aqui 3x menos 2x mais 1, ficará exatamente igual. Portanto, eu posso dizer que fica 3x ao quadrado. Reparem que atrás eu não tenho sinal nenhum, ou seja, é como se tivesse um mais, portanto, ele não vai aqui alterar nada. Portanto, menos 2x mais 1. Mas depois eu vou ter um menos atrás dos segundos parênteses. E este menos atrás dos segundos parênteses faz com que todos os termos que estão dentro deste segundo parênteses mudem de sinal. Isto porquê? Porque ter menos 9x ao quadrado mais 8x menos 7 é exatamente a mesma coisa, só que nós em matemática não escrevemos desta maneira, a ter menos 1 vezes 9x ao quadrado mais 8x menos 7. E se eu tenho um número negativo a multiplicar pelos termos, eu tenho que ter muito cuidado com as regras dos sinais que nós aprendemos no 7º ano. Então, reparem, eu vou ter, não posso aqui esquecer dos iguais, vou ter aqui que aplicar a propriedade distributiva. Então, vou ter que multiplicar o menos 1 por 9x ao quadrado e ficará menos 9x ao quadrado. Porquê? Porque eu estou a multiplicar um menos 1, um número negativo, por 9x ao quadrado, que é um número positivo. E então, eu tenho que, este monómio, digamos assim, passa a simétrico. Depois vou ter mais 8x, e este mais 8x vai multiplicar por menos 1. Reparem, eu estou a multiplicar um número negativo por um positivo. Então, fico com menos 8x. E, mais uma vez, vou aplicar a propriedade distributiva, o menos 1 vezes o menos 7. E reparem que eu estou a multiplicar dois números negativos. E dois números negativos a multiplicar dá positivo. Portanto, menos 1 vezes menos 7 dará 7. Então, reparem como é que eu vou aqui completar o meu polinómio. Eu vou dizer que tenho 3x² menos 2x mais 1 menos 9x ao quadrado menos 8x mais 7. Certo? Reparem que os termos que estavam dentro de parênteses, deste segundo parênteses, ficaram todos com o sinal contrário. Reparem que o 9 não era positivo, não é? Estava 9x ao quadrado, não estava menos 9x ao quadrado. Este menos que nós temos aqui não é um sinal de, digamos que é a subtração entre os dois polinómios, certo? Então vou ter aqui o 9x ao quadrado, que passou a menos 9x ao quadrado, tinha o mais 8x, que passou a menos 8x, e o menos 7, que passou a mais 7. E isto tem a ver, nós estamos a aplicar aquelas regras que demos no 7º ano. Bom, então, quando eu tenho já o meu polinómio, digamos que a parte mais difícil está feita, que tem a ver aqui com esta questão de ter o menos atrás dos parênteses. Então, o que é que eu vou ter que fazer agora? Exatamente aquilo que fiz no anterior. Vou ter que juntar os monómios semelhantes. Então, eu tenho aqui o 3x² é semelhante a menos 9x². Depois vou ter o menos 2x, sempre cuidado, porque
não me posso esquecer do sinal que está atrás do monómio, certo? Porque senão vamos ficar depois com a simplificação errada. Vou ter aqui o menos 2x, que é semelhante a menos 8x. E vou ter o mais 1, que é semelhante a mais 7. São aqui termos independentes, não tem variável. E posso, se me der jeito, e vocês podem fazer dessa forma, se acharem que precisam de colocar cores, podemos aqui escrever, juntar aqui os meus monómios semelhantes, para ser mais fácil chegar à forma reduzida do polinómio. Bom, então já cá tenho 3x² menos 9x. Reparem que não me esqueci do sinal, sempre que está atrelado ali, agarradinho ao monómio. Tenho menos 2x menos 8x. Cá está, menos 2x menos 8x. E depois vou ter o mais 1 mais 7. Aqui noutra cor, porque o mais 1 mais 7 são semelhantes e não são semelhantes aos outros monómios. Agora é só calcular. Então eu tenho 3x² menos 9x², que vou ter menos 6x². Vou ter menos 2x menos 8x, que é igual a menos 10x, ou seja, é aquela questão, aquela situação em que eu tenho duas dívidas. Imaginem que eu devo 2 euros ao Wellington e 8 euros à Matilde, e portanto eu no total vou dever 10. Então depois eu vou ter que fazer aqui 1 mais 7, que é igual a 8. E já tenho aqui o meu polinómio reduzido, não é? Eu não consigo simplificá-lo mais. Vamos aqui para o exemplo 3. Uma vez que aqui no vosso exercício 13 também aparecem exercícios com frações e vocês muitas vezes não gostam muito, eu achei por bem colocar aqui um exercício assim um bocadinho mais difícil para perceberem que também não é nada complicado. Mais uma vez tem que ter atenção, isto deve logo saltar-vos à vista, é este sinal de menos. Certo? Quando eu tenho este sinal de menos, quer dizer que tenho que ter muita atenção porque os sinais que estão aqui dentro dos meus parênteses vão mudar, não é? Aqui os sinais dos meus monómios. Então, vou começar por simplificar. Esta primeira parte vai ficar exatamente igual, vai ficar 1/3, x² menos 2x y² mais 3y, mas depois, esta parte aqui eu vou ter que ter cuidado porque vou ficar com 5/2 de x² menos 5/2 de x², portanto, atenção, porque tenho o menos atrás. Eu estou a multiplicar um número positivo, que é 5/2, por um número negativo, que é aqui o menos 1. Já sabem que aquele menos 1 só se coloca o menos, o 1 está escondido. Depois vou ter que aplicar aqui outra vez a propriedade distributiva e calcular o menos 1 vezes 8xy². Então vou ficar com menos 8xy². Mais uma vez estava positivo, multipliquei por um número negativo, ficou negativo. E depois vou ter aqui o menos 7y. Então, se estou a multiplicar dois números negativos, eu sei que vai dar positivo. Eu vou ficar com 7y. Certo? Já aqui tenho o meu polinómio todo arrumado. Portanto, reparem que aqui eu tinha visto que dava menos 5/2 de x². Cá está. Depois tinha que ter cuidado aqui, ia dar menos 8xy². E depois, mais uma vez, eu ia ter cuidado aqui, ia ficar com mais 7y, certo? Agora, mais uma vez, se calhar, convém nós olharmos bem aqui para o nosso polinómio e perceber que monómios semelhantes é que eu tenho. Isto se calhar é mais fácil se os juntarmos. Então tenho aqui
1 terço de x², que será semelhante a menos 5 mais x². Nunca se esqueçam dos sinais. Depois vou ter menos 2xy², que é semelhante a menos 8xy². Reparem que tem exatamente a mesma parte literal, o x e o y ao quadrado. Portanto, x e y ao quadrado, mesma parte literal, são semelhantes. E, por fim, eu vou ter o 3y, que é semelhante a mais 7y. E já consigo agora arrumar, mais uma vez, se acharem que ainda precisam, podem colocar com cores e nunca se vão enganar. E mais uma vez, chamo a atenção, tem que ter muito cuidado com os sinais. Quando deslocam um termo, por exemplo, eu vou deslocar o menos 8xy² para perto do menos 2xy². E quando eu desloco este 8xy² também tenho que deslocar o menos, senão fica errado. Bom, então eles já estão aqui agrupados, certo? Portanto, tenho aqui estes dois monómios semelhantes. Tenho aqui estes dois monómios semelhantes e depois tenho os últimos monómios semelhantes. Agora é só calcular. Mas reparem que este conjunto e este conjunto são fáceis de calcular. O primeiro, portanto, estes dois primeiros monómios são frações. Vou ter aqui que subtrair o 5 meios a 1 terço de x², não é? 5 meios de x² a 1 terço de x², e eu não consigo subtrair desta forma, não é? Eu tenho que colocar tudo ao mesmo denominador. Portanto, tenho que colocar aqui as frações com denominadores iguais e depois sim proceder aqui à minha subtração. Posso aqui fazer um cálculo auxiliar aqui ao lado, se não quiserem podem fazer a mesma expressão. E este cálculo auxiliar eu vou ter que colocar 1 terço de x² menos 5 meios de x², portanto x². E o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar aqui as minhas frações ao mesmo denominador. Então eu consigo perceber que posso multiplicar esta primeira fração, os termos desta primeira fração por 2 e os termos da segunda fração por 3. E reparem que eu vou ficar, neste primeiro caso, eu já posso escrever aqui já no local certo, vou ficar com 2 sextos de x² menos 5 vezes 3, 15, 15 sextos de x². Certo? E depois tenho que escrever o restante polinómio. Portanto, reparem que cá está, 2 sextos de x² menos 15 sextos de x². Agora, já consigo chegar ao meu polinómio reduzido. Então, eu sei que 2 sextos de x² menos 15 sextos de x². Relembrar que quando tenho a subtração de frações em que tenha denominadores iguais, eu mantenho o denominador, portanto, o denominador vai ficar 6, mas tenho que subtrair os numeradores. E 2 menos 15 dá menos 13. Então, fico com menos 13 x². Depois tenho aqui o menos 2xy² menos 8xy². Mais uma vez tenho aqui duas dívidas, certo? Estou a dever, imaginem, 2 euros ao Diogo e 8 euros ao Henrique. E, portanto, eu vou ter que colocar menos 10, mas não posso esquecer ali da parte literal. xy². E depois eu vou ter ali o 7y mais 3y
eu vou ficar com 10y. E como eu não tenho aqui mais monómios semelhantes, eu não consigo reduzir mais, não é? Eu não consigo simplificar mais e tenho aqui o meu polinómio na forma reduzida. Passamos ao último exemplo, que vos vai ajudar a resolver o exercício 12 da página 39. Ele é muito parecido. Tenho aqui um polígono e este polígono tem como medidas expressões, ou seja, tenho aqui algumas expressões que são monómios, tenho aqui vários binómios e tenho aqui um trinómio. Eu quero obter a expressão do perímetro. Portanto, reparem o que é que eu tenho que fazer. Eu sei que o perímetro é a soma de todos os lados e, portanto, rapidamente o que eu tenho que fazer é somar estes polinómios todos, certo? Os monómios com os binómios e os trinómios. Aqui, às vezes, a dificuldade tem a ver com o facto de nós nos podermos esquecer de algum, mas para isso nós podemos aqui usar alguns truques que nos ajudam a resolver o exercício bem. Bom, então, reparem, eu posso começar aqui e ele vai aparecer aqui na minha expressão do perímetro. Depois, vou andar, digamos que fazer este percurso e, neste caso, vou ter o mais 1, depois a seguir vou ter o 2x mais 1, depois vou ter o 2x menos 1, o 2x mais 1, depois vou ter o mais 1, vou ter o 2x mais 3y, vou ter o 2x menos 1, 2y mais 3, o 2x menos 1 e já tenho aqui todas as medidas que pertencem a este polígono, não é? Que eu tenho que usar para calcular a expressão do meu perímetro. Depois, mais uma vez, vou aqui juntar. Eu tenho aqui muitos monómios, não é? Mas vou tentar perceber quais é que são monómios semelhantes. Portanto, eu consigo rapidamente perceber, ir aqui ver que tenho aqui o 2y e tenho aqui um 3y, que é semelhante. Depois vou ter também aqui um 2y, que também é semelhante. E posso juntar aqui estes três monómios porque eles são semelhantes e vai-me ajudar depois a conseguir fazer os cálculos todos. Depois tenho aqui o 3x, tenho o 2x, outro 2x, 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 2x e aqui o 2x e, portanto, todos estes que estão assinalados azuis também são semelhantes. E depois, por fim, vou ter o mais 5 mais 1, tenho aqui mais 1, menos 1, mais 1, o outro 1, o menos 1, o mais 3 e o menos 1. E todos estes monómios, estes termos assinalados a verde, são semelhantes. E por isso agora só tenho que aqui juntá-los para ser mais fácil a resolução. Bom, então já estão aqui por cores. Tenho aqui o 2y mais 3y mais 2y, certo? Que são semelhantes, têm a mesma parte literal. Depois tenho aqui o mais 3x, mais 2x, mais 2x, mais 2x, mais 2x, mais 2x e mais 2x, que também são aqui semelhantes. E depois vou ter os termos independentes que não têm variável. Agora é só calcular. Eu vou ter aqui 2y mais 3y mais 2y, ou seja, 7y, certo? Posso aqui escrever que dá 7y. Mais. Depois tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2x, 6 vezes 2, 12, mais 3, 15x. E depois posso aqui perceber que tenho o mais 1,
que é simétrica a menos 1 e vão cortar, e este menos 1 é simétrica a mais 1 e também vai cortar. Também posso ver aqui que tem este mais 1 que pode cortar com aquele menos 1. Então agora vou só calcular aquilo que me sobrou. Tenho aqui um mais 5 mais 1 igual a 6. 6 mais 3, portanto aqui 5 mais 1, mais 3. 5 mais 1, 6, mais 3, 9. Então fico com o meu polinómio reduzido, 7y mais 15x mais 9. E este polinómio reduzido é uma expressão do perímetro aqui do meu polígono. E está concluída a linha A. Vamos passar à linha B. Na linha B, dizem-me que o meu x, as minhas variáveis, têm valores, podem tomar alguns valores. Então, neste caso, eu vou dizer que o x é igual a 1 e o y é igual a 2. E o que é que eu tenho que fazer? É muito fácil. Eu só tenho que ir à expressão anterior, certo? Que eu já calculei, e fazer as respectivas substituições. Reparem que eu posso aqui, então, escrever o 7. 7y, nós já vimos que temos 7 vezes y, certo? Então, eu posso escrever 7 vezes, mas o y neste momento tem valor 2. Então, posso escrever 7 vezes 2 mais, e posso então depois escrever, está lá 15x, que eu sei que é a mesma coisa que 15 vezes x. Mas o x é igual a 1. Então, eu vou colocar 15 vezes 1 mais 9. Aqui o 9 é um termo independente, não tem variável e, portanto, não posso aqui calcular. O 9 já está calculado. Agora é só fazer as contas. Eu tenho aqui um 7 vezes 2 que dá 14. Tenho um 15 vezes 1 que dá 15, mais 9. E é só calcular aqui o resultado final, certo? Eu vou dizer que isto é igual a 38.